Fala, mente! Meu nome é Alex Barbosa e eu te ajudo a ganhar mais dinheiro através das vendas e a montar um time comercial de sucesso. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre 7 crenças de pessoas de sucesso. E talvez você está pensando o que isso tem a ver com vendas. Eu vou relacionar essas crenças com hábitos de vendas para te ajudar ainda mais, como potencializar os seus resultados. É importante entender que vendas é muito mais do que apenas saber conversar, saber usar alguma técnica, conhecer sobre o produto. E vai além disso. É sobre ter um estado mental, uma mentalidade realmente forte. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso. E é interessante porque aqui nesse canal vocês encontram mais coisas além do básico, do mesmo que você encontra por todo lugar, que é importante você saber como técnicas, formas de objeção, respostas para objeção. Mas você precisa, além disso, como conseguir aprender isso, como preparar o solo, que é a nossa mente. Mas antes disso, o que é crença, Alex? Para quem estuda bastante sobre inteligência emocional, está acostumado, pode ser chamado de crença, driver mental, código, não tem nada a ver com o âmbito religioso. É apenas uma verdade absoluta que guia a nossa vida. Você tem muitas crenças instaladas na sua vida e muitas dessas crenças são possibilitadoras e outras são limitadoras. É muito importante que você desperte a consciência para entender isso. E isso pode estar fazendo total diferença na sua vida e no seu sucesso profissional e nas suas vendas. Tem muita gente que tem crença limitadora sobre vendas. Você se sente mal na hora de passar preço? O cliente te pede desconto, fala que tá caro e você fica um pouco assim? Porque você pode ter uma crença limitadora sobre vendas que foi instalada em você em algum momento da sua vida, muito provavelmente na sua infância. Que Tony Robbins, ao trabalhar com muitas pessoas, conhecer muitas pessoas de sucesso, identificou que tinham em comum essas crenças. Não são as únicas, mas são crenças que fortalecem, que ajudam. E muito importante também que eu vou relacionar cada uma dessas crenças com vendas para você saber como aplicar isso, como absorver e realmente pôr isso em prática. E esse vídeo vai ser dividido em 2 partes para não ficar muito extenso. Então nessa primeira parte vamos falar de 3 crenças. Crença é uma verdade absoluta que você coloca na sua vida, que está guiando as suas vidas. Ela não é responsável pelos seus resultados. Ela é uma peça fundamental, porque os seus resultados vêm da sua ação. Só que as suas crenças podem estar moldando a sua ação. Vou dar um exemplo simples para explicar isso. Tem pessoas que falam, eu sou tímido, eu não dou conta de falar em público, ou então eu não gravo vídeos. Isso é uma crença, porque a pessoa ela consegue sim gravar vídeo, ela consegue falar, então ela consegue falar em público. Mas isso é uma crença que foi colocada e é uma verdade tão forte para a pessoa que realmente ela não consegue fazer. Ela sente até coisas físicas que impede de fazer, gagueja, tem dificuldade. Isso é uma crença. E a maioria das crenças é formada nas crianças até os 8 anos de idade, que é quando o cérebro ali está em desenvolvimento, não tem filtro. Para vocês terem um exemplo bem claro para entender isso, se você chegar numa criança de 5 anos, 6 anos de idade, ela não tem filtro. Se você falar para ela, vamos brincar de que o chão é lava, ela vai acreditar que realmente ele tem. Chama ela para brincar de Homem-Aranha, ela vai acreditar, na mente dela, ela está imaginando. Então é muito importante, todo mundo foi exposto a várias crenças positivas e negativas. Tem pessoas que cresceram com mais crenças negativas, ouvindo falar, você é tímido, cala a boca, fala demais, você é burro, você não consegue. Mas teve gente que teve mais crenças fortalecedoras, de pais que parabenizavam, fortaleciam, engajavam as crianças a desenvolver, incentivavam. Isso molda muito. E nas vendas, você pode ter adquirido alguma crença, por exemplo, vendedor é malandro, talvez um parente seu pai, mãe, irmão, alguém que estava ali no seu momento de formação como pessoa, teve alguma experiência com vendas, falou alguma coisa de venda, isso é enganação, ou talvez fez um mau negócio e depois ficou reclamando, falou que foi enganado. Então é muito comum, é muito natural o brasileiro, principalmente, crescer com essas crenças. Você tem certeza que você já ouviu falar que brasileiro é esperto, tem o jeitinho brasileiro, é malandro. Isso a gente ouve desde pequeno e nos faz criar essa desconfiança na hora de negociar. Isso dificulta você para fazer negócio, ter uma postura, uma firmeza, sente dificuldade na hora de fazer um fechamento. Isso está influenciando diretamente
nos seus resultados de vendas. E para você conseguir identificar suas crenças, adquirir novas crenças e até quebrar crenças limitadoras, é preciso fazer bastante estudo, participar de treinamentos, imersões de inteligência emocional, enfim, tem várias coisas que você precisa fazer e precisa buscar. Crença número 1, tudo acontece por uma razão e motivo, e isso basta. Isso significa o quê? Se você conseguir ter essa crença, essa compreensão que as coisas acontecem por um motivo e você aceita isso, você consegue ir para frente, você consegue extrair o melhor. E nas vendas, quando você consegue ter esse entendimento, você faz uma visita, você fala com o cliente, você sabe que você fez seu máximo e não deu certo, não fechou aquela venda, tá tudo certo, entenda que tá tudo bem, você não vai vender para todo mundo e talvez essa venda te traria mais dor de cabeça do que lucro. Isso acontece, todo mundo já passou por uma venda que depois, por mais que fez, entregou tudo certo, houve depois dor de cabeça. E quando você entende isso, é diferente de aceitar, tá tudo bem, qualquer coisa serve. Não é isso. É conseguir extrair o melhor da situação que já aconteceu. E você, como vendedor, não pode ficar apegado no passado. Você não pode ficar perdendo energia, desgaste emocional com aquele cliente que talvez te deu uma má resposta, talvez aquele cliente que não fechou com você. Então, se você aceita isso e vai para o próximo e pega essa situação para aprender, para evoluir e não ficar apegado, vai te dar mais energia para você ir atrás de outra venda e assim fechar mais negócios. E lembrando que essa crença é uma crença muito comum entre pessoas de muito sucesso, como relata Tony Robbins no seu livro Poder Sem Limite, que é muito importante, recomendo demais que você leia. Crença número 2, não há coisa chamada fracasso, apenas resultados. Quando você entende isso, isso muda muito, porque você para de ter medo de tentar. Você faz e entende que o fracasso não é um estado final. Ele só é final quando você desiste. E um vendedor não pode desistir. Ele tem que pegar as dificuldades, os desafios, os fracassos em si e trazer isso como um resultado para aprendizado. Pessoas de sucesso entendem que o fracasso é uma forma de aprender, por mais que é uma palavra que talvez soa pesada, uma palavra que te remete a algo ruim. Quando você tem essa crença instalada, você não fica perdendo tempo olhando para o passado, sentindo mal. Você entende que o que aconteceu, você não tem vergonha, você pega experiência com aquilo. Você sabe que amanhã você é uma pessoa ainda melhor, porque você aprendeu, você teve a experiência do dia passado, que não saiu do seu jeito. Que fracasso é nada mais do que algo que você tentou e não saiu do jeito que você queria. Isso não significa que você falhou. Você vai apenas ter falhado se você parar, se você desistir. Então o fracasso é uma escola, é um aprendizado. Vou trazer para um exemplo muito simples. Se você tivesse sentado na bicicleta a primeira vez, tentado andar, caído, você fala assim, eu sou um fracassado, eu não dou conta de andar de bicicleta, e tivesse desistido, realmente, aí você não teria aprendido a andar de bicicleta, mas você, com aquele fracasso momentâneo, você adquiriu experiência para aprender e ir mais além. E isso faz total sentido e é muito importante para um vendedor entender, para ele não ficar frustrado quando ele perde uma venda, quando ele faz uma ligação que não deu certo, ou quando ele erra em algum momento. Ele tem que ter uma crença instalada para saber que isso vai servir de experiência para ele seguir em frente e conseguir cada vez mais resultados. Eu vou trazer uma história para você entender o que é o poder de uma pessoa que olha para o fracasso e não desiste. Com 22 anos, faliu um negócio. Ele foi derrotado nas eleições aos 23 anos. Depois, faliu com 25 anos de novo. Depois, aos 26 anos, perdeu a namorada. Ela morreu. Depois, aos 27 anos, teve um colapso nervoso. Aos 29, perdeu outra eleição. Depois, perdeu a eleição com 34, 37 e 39 anos. Digita aqui embaixo nos comentários se você tem ideia de quem que é essa pessoa. E mais, se você no lugar dessa pessoa, você teria desistido ou teria seguido em frente. Vamos lá. Perdeu outra disputa no Senado com 46 anos de idade. Fracassou em tentar ser vice-presidente com 47 anos. Depois perdeu outra eleição com 49 anos.
e depois foi eleito presidente dos Estados Unidos com 51 anos de idade. E o nome dessa pessoa é Abraham Lincoln. Foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, uma referência. Então você, vendedor, que tá ali todo dia no campo de batalha, na luta, um cliente após o outro, dificuldade, concorrente fazendo coisa inacreditável com preço, tirando o serviço seu que você sabe que você merece, onde tem pessoas que estão entregando qualidade muito inferior que a sua, mas você tá ali fracassando na palavra mesmo, perdendo vendas. Quando você instala essa crença que isso não é um resultado final, isso é um resultado momentâneo e eu vou tirar resultados positivos disso como aprendizado e experiência, você cresce cada vez mais. E um último exemplo que eu tô falando bastante sobre essa crença, que ela é muito poderosa. Imagina se Thomas Edison tivesse desistido de fazer a lâmpada elétrica. Não sei nem como é que a gente estaria aqui. Se você estava assistindo nesse celular ou se essa lâmpada lá no fundo ali do meu corredor estaria ligada. Ele impactou o mundo porque ele não desistiu. A história dele é muito famosa, se você não conhece, dá uma pesquisada. Eu não vou trazer ela aqui porque eu quero fazer esse vídeo ser breve para você. Mas antes de eu trazer a terceira crença para você, se você está curtindo, se você acha que esse vídeo fez sentido, você tem aprendido alguma coisa, serviu para você, curte, dá aquele like, isso aí não custa nada e ajuda muito o canal a continuar seguindo, entregar para mais pessoas. E compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, com a família, porque eu sei que isso aqui eu estou falando para vendas, mas isso impacta as pessoas em geral. Isso pode fazer muito bem para um conhecido, para um familiar seu que está precisando mudar o mindset, instalar essas crenças poderosas. Agora vamos para a última crença dessa parte número 1 desse vídeo, que é: qualquer coisa que aconteça, eu assumo a responsabilidade. O poder da autorresponsabilidade. É muito importante que quando você tem essa crença instalada, você para de terceirizar a culpa para os outros, você para de ser vítima. Quando você assume a posição de autorresponsável, você tem o controle para você fazer diferente, para você tentar de novo, para você aprender. Estamos muito imersos em uma sociedade vitimista, onde é tudo culpa do outro, culpa do governo, culpa da crise. Muitas pessoas ficam culpando tudo, reclamando e não assumem a responsabilidade, porque você precisa aprender a assumir as responsabilidades dos seus erros e dos seus acertos também. Mas quando você instala essa crença, você é vendedor, você entende que a responsabilidade é sua, então é você que tem que ir lá fechar a venda não vai acontecer, é você que tem que ir lá. Tem uma frase muito famosa, né, uma historinha do Mário Cortella, que ele fala, né, que ele conta que deixou uma carta para o filho dele, quando ele atingisse uma idade, ele iria ter acesso, ler essa carta, que era o segredo para a vida. E nessa carta, nessa frase, lá quando ele entregou, estava escrito assim: vaca não dá leite. O que é a lógica disso? Você precisa tirar, então você tem a responsabilidade. Para de achar que as coisas têm que dar certo para você. Você tem que fazer elas dar certo. Então é sua obrigação você bater metas, vender mais, vender o dobro no próximo mês. E você só é capaz disso quando você assume a responsabilidade. Quando você fala: eu sou responsável por isso. E você faz acontecer. E essa é uma crença muito comum nas pessoas de sucesso, nos maiores vendedores do mundo, nos maiores empreendedores, nas pessoas verdadeiramente felizes. Porque se foi algo positivo ou algo negativo, a responsabilidade é você que assume, porque somente assim você tem o controle. Quando você está no papel de vítima, meu chefe, não sei mais o que, para com isso. Você está apenas terceirizando a sua vida, deixando o controle na mão de outra pessoa, de outra situação. Como que você vai querer prosperar assim? Então fica essa reflexão, pega essas 3 crenças e anota e pratica ela. Não são as únicas, mas são 3 crenças muito importantes de pessoas de sucesso. E lembrando que essa é a parte 1 do vídeo. A parte 2 eu vou trazer as outras 4 crenças, vão totalizar 7 crenças fortalecedoras de pessoas de muito sucesso. E você? Qual tipo de pessoa você quer ser? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera? Ou apenas mais uma pessoa mediana que está sendo mais uma na multidão? Você quer ser um vendedor qualquer ou um vendedor profissional?